Olá, boa tarde, bem-vindos. Bem-vindos de volta, a quem está de volta, a quem esteve connosco de manhã. Bem-vindos a quem acaba de chegar à conferência, à 13ª Conferência Passive House Portugal. A sessão de agora, da tarde, é uma sessão sempre muito interessante, é uma sessão onde utilizadores de Passive House partilham as suas experiências, quer sejam moradores, quer sejam utilizadores, por exemplo, quem trabalha em edifícios Passive House. E eu vou convidar para se juntar a nós, João Vivas, morador há 8 meses numa Passive House. João, por favor, junta-te a nós. Bem-vindo. A Joana Cortinhas, que já todos conhecemos, moradora numa Passive House, trabalha numa Passive House há 2 anos. Maria Franca trabalha recentemente na Home Grid, portanto, num edifício Passive House. E a Inês Falcão, responsável pelo setor de compras na Danosa, a primeira certificação não residencial em Portugal. Podemos nos sentar, por favor. Esta sessão, ao contrário da de manhã, é uma sessão mais informal, sobre partilha. Cada um de nós, enquanto utilizador de Passive House, vai partilhar a nossa experiência. E depois eu vou fazer algumas questões e vamos também receber as vossas questões. É sempre um bom momento para simplificar e trocar por miúdos e termos assim uma partilha mais honesta da utilização concreta, quais são os benefícios, quais eram as expectativas, correspondeu ou não às expectativas, e eu acho sempre que é uma sessão muito interessante. João, bem-vindo ao mundo da Passive House. Exatamente o vídeo. Obrigada, Joana, por teres vindo. Temos aqui um contributo. Exatamente. Lloyd Alter vai ter outra vez uma mensagem para nós, ou várias mensagens, não é? João, podes pôr, por favor? Eu já estava aqui lançadíssima, eu já queria saber tudo sobre... Please introduce yourself. Tell us who you are. Hi, I'm Sally from Warm, which is an energy consultancy and also co-action training. Do you do training as well? Okay. Anyhow, I wanted to talk to you because you're an expert on so many of the issues about ventilation, I believe, and I wanted to talk about comfort and what you think it is, how you define it, and how you think Passive House gives it. Now, also remember, and I don't know if you can talk to this, that the audience for this is in Portugal, which I think the circumstances might be a little different, but I'm sure you can address. So tell me your thoughts. So I think talking about comfort is a really weird concept because the way, for me personally, I can't imagine anything apart from what is happening to me at this particular time. So if you are sat in a very hot room, the idea of being cold to me is very difficult to imagine. So when we talk about creating something that's like wonderful and comfortable and incredibly healthy, it's very difficult to really clasp onto this and I'll give you an example. In my own house, which I built 9 years ago now, before I'd done several Passive House developments for this, previously to this, quite a lot of social housing, and also had done an awful lot of post-occupancy of going and finding out what the experience is. So I got a lot of first-hand evidence of people's experiences. However, even with that in the background, I was still absolutely determined to put a wood-burning stove into my Passive House. Ooh. Exactly. And it was like, and when I did the heating design, I put extra radiators into different spaces, and it was like I really didn't trust it because I couldn't imagine what it would be like, and the idea of not needing a heat source was so completely alien. Now luckily we ran out of money, and so we didn't actually put the stove in, and we've never had a need for a stove, and the whole idea about needing to have heat in your space it's just not a thing, because the air temperature and the surfaces, the comfort level is just exceptional as it is. We don't need the heat source to kind of offset
the cold radiant to the windows or whatever it is. Now, how are you coping with the increasing problem of heat? That is going to be a problem that they understand very well in Portugal. Yes, I think, well, for us in the UK, there are certain areas where we're having to take particular care, so particularly central London, and where we have higher density residential apartments, and particularly with only one side, one elevation, where they have opening windows and things like this. And there's an awful lot about keeping comfortable, which we are just starting to learn about. The basic, our understanding of it is of what comfortable is very similar in terms of the things that make up the difference. So we're talking about the air temperature around us and the average of the radiant temperatures around us and the airflow. And we can use some of these to our advantage as well. And so understanding those things deeply can be really helpful. And I'll give you an example from Nick Grant of a lovely thing that he did on one of the first schools that we had, where they had full height glazing on the south facade with a lot of overhangs on the top of it, so very heavily shaded, supposedly. And they were complaining that they were too hot, and the air temperature was 23 degrees, so really quite reasonable. It shouldn't have been a problem. But the problem was that the glass, there was a tiny strip at the bottom of the glass where the sun was hitting it directly, and that meant that the glass was heating up, and the radiant temperature of that was absolutely massive. And I don't know if it's different in Portugal, but certainly for us, when overheating assessments are taking place at design stage, they do not consider this. They don't consider the radiant temperature and the impact that has on the occupant comfort. Well, so, nobody considers main radiant temperature. This is the thing that I learned from the engineer Robert Bean. I don't know if you know Robert, where we have 250,000 sensors, and if that wall is hot, it doesn't matter what you do with the air temperature, you're still going to feel hot. Yes, yeah, absolutely. And I think there are some particular instances, I'd say for blocks of flats, we've had issues where there will be one dwelling that is, maybe it's left unoccupied, or that the people just quite like it warm, and the radiant warmth that brings through to the adjacent flat is really significant, because we haven't, at that point, we weren't considering insulating between different dwellings to keep the thermal separation. It was for sound and things like this. We're running out of time, so I have one quick last question. My late friend Monty Paulson used to talk about how it was going to be pretty much inevitable in passive houses, between the wildfires and the problems with smoke, which he had in British Columbia and which they have in Portugal, and between the continuous heating, that we were going to have to start building mechanical cooling, air conditioning into our passive houses, which for years we said, no, we don't need this. What are your thoughts on this? Where are we going here? I completely agree, and I think that we need to be doing it in a very thoughtful way. There are two things, just quick. So the first one is, from the post-occupancy monitoring that we've done, our understanding of comfort in summertime is completely bonkers, and it is so difficult for all the monitoring. There is very little relationship between the temperatures we're measuring and the comfort that the occupants are describing. So there are other things going on, like the radiant and the airflow and level of control, and just different people like to live differently. So we have to, I think there is still a huge amount of research in that area about what really makes a difference and what really makes comfortable spaces. And then I think in terms of the putting in mechanical cooling, I completely agree that's needed, but we need to be doing it in a way that it isn't just blowing the budget. And it's like, so I think there's some really interesting strategies, such as air cooling through the mechanical ventilation system, which is therefore capped, or having systems that have like a maximum output, basically. And alongside that, meaning that we need to be far more careful with the gains that are going into the space. Thank you very much. Muito interessante que falavas sobre o conforto e o que é que isso pode significar para diferentes pessoas em diferentes países, mas que
a Passive House nos traz a todos sempre esta sensação de conforto. João, há 8 meses, portanto é recém-chegado ao mundo da Passive House e é a primeira Passive House Premium em Portugal. A minha primeira pergunta é: o que o levou primeiro a querer construir uma Passive House? Boa tarde. O porquê de uma Passive House? Quando eu pensei em construir para o futuro. E nessa perspectiva de construir para o futuro, tinha que me largar do passado, daquilo que se fazia do passado. Foi aí que, com alguma sorte, acabei por conhecer o conceito de Passive House, acabei por conhecer a HomeGrid e acabei por me agarrar a esse desafio, a esse projeto. Sempre com esta perspectiva de construir, provavelmente de forma muito similar àquilo que se faz no passado, mas com particularidades que marcam toda a diferença. E esse foi o principal desafio, realmente, de conseguir uma construção que seja futuro. E quando fala do futuro, fala em termos dos desafios no clima, fala sobre a durabilidade dos materiais, a forma como envelhecem, fala da utilização a longo prazo, a utilização energética. Qual foi a grande preocupação? Não tão pelos materiais, porque os materiais tanto podem ser aplicados numa Passive House como noutra construção qualquer, mas sobretudo da parte invisível da casa, da forma de fazer, da forma de construir, todos os pormenores que nós que agora estamos dentro do mundo Passive House, seja enquanto utilizadores, seja enquanto também consultores, verificamos que há aqui um conjunto de particularidades que devem ser respeitadas para conseguirmos potencializar todo este efeito Passive House. Toda a eficiência energética do edifício. A parte da eficiência energética do edifício, e estes 8 meses têm sido interessantes a verificar o que se passa lá. Eu acabo por ter um rácio de consumo muito inferior àquele que tinha num local que vivia anteriormente. A casa tem um assistente de aquecimento que passa a maior parte do tempo adormecido e não impede que dentro de casa a temperatura seja homogénea e ronda ali os 22,5 graus todo o ano. Basicamente, nestes 8 meses, foi essa a temperatura ali média que tivemos. Incrível. Portanto, é notória na pele a diferença entre viver numa casa construída de uma forma tradicional e passar a viver numa Passive House. Quais foram, assim, as primeiras impressões nos primeiros dias da mudança? Lembra-se? As primeiras impressões estão relacionadas com o isolamento acústico da casa. Acústico, ok. Muito bem. E todo o conforto que conseguimos retirar dentro de casa, toda a paz que conseguimos construir dentro de casa. E acabámos por beneficiar bastante disto. É basicamente o nosso caso, o nosso espelho, é esta parte do conforto acústico e do conforto térmico que nós vimos sentir já desde, portanto, finais de fevereiro. Portanto, passámos aqui a primavera, uma altura mesmo verão, fria, não é? Exatamente. Frio, fevereiro. E acabámos por estar com um sorriso na cara neste momento. Ok. E uma pergunta que eu sinto que é muito transversal a todas as pessoas que começam a interessar-se pelo conceito de Passive House é: foi fácil o processo de construção? Ou seja, foi fácil encontrar equipas que pusessem em ação os princípios teóricos da Passive House? Bom, eu posso confidencializar que ao almoço expressei para construir nunca mais. Mas isto um pouco não pelas pessoas, pelo contrário, mas por todo o contexto. Por todo o contexto. Acho que muitos de nós passam por algumas dificuldades de ver que há artes que começam a ser perdidas e acaba por ser difícil numa construção tradicional, que foi o caso da minha, conseguir reunir e manter ali uma cadência própria de construção e alguma qualidade também das pessoas, com uma perspectiva diferente e também dinâmica das coisas. Eu acho que acabei por ter sorte nas equipas que fui reunindo, sobretudo nas pessoas-chave que estiveram no projeto. E que contratou um empreiteiro que tratou tudo ou subcontratou?
Não, contratei um empreiteiro, que também era um passive house trade person, a Goman, certamente está por aqui. E juntamente com o HomeGrid também tive uma fiscalização de obra. Aconselhamento? Com aconselhamento também. Também tudo, a equipa toda era conhecedora do tema e eram todos passive house designers ou passive house trade person. Pronto, foi realmente um investimento para as coisas correrem bem. Isso facilita muito a coisa. E para durante o projeto podermos todos debater, podermos todos colocar questões, não é? E basicamente conseguimos todos evoluir e fazer um projeto ali muito interessante. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque o meu caso foi um bocadinho diferente e eu aqui também posso dar um bocadinho a minha experiência. Eu acabei por contratar uma empresa de construção tradicional que não estava familiarizada com os conceitos de Passive House. Então, para mim, foi desafiante, digamos essa palavra, a passar as informações de o que é estanquidade, como é que se consegue a estanquidade, porque é que o isolamento térmico não pode ser interrompido, porque é que em alguns sítios temos mesmo de fazer o duplo isolamento para compensar ou para anular ali o efeito da ponte térmica, o que é uma ponte térmica, e pessoas que estavam ou seja, o que eu quero passar com esta partilha é possível fazê-lo com uma equipa tradicional. No entanto, eu sinto que é mais exigente ter uma equipa, ter o aconselhamento on-grid, ter técnicos que sabem o que estão a fazer, que já o experimentaram antes e que sabem o que estão a fazer. Eu calculo que facilite muito o processo, apesar de eu saber que construir é um grande desafio. Eu estava a fazer uma aposta de futuro, estava a construir para o futuro, portanto eu não poderia facilitar. E eu não tenho conhecimento nenhum de construção. E eu desconhecia o termo passive house, portanto, acabei por confiar. Confiar e que me servir também das melhores equipas, dos melhores. À disposição, haverá outros, sim. Mas à disposição. E acho que acabamos todos por atingir um bom desempenho com uma passive house lá em casa. Muito bem. Já volto porque tenho mais questões. Okay. Principalmente em relação ao que está em cima da cobertura. Joana. A Joana não só mora numa passive house, como trabalha numa passive house há 2 anos. Joana, a tua utilização hoje, ou a tua sensação de conforto hoje, passados 2 anos, é diferente do início? Boa tarde. Não, é exatamente a mesma. Se calhar já não tenho aquele ímpeto inicial de que era tudo maravilhoso, tudo luxo. Agora porque já passou a ser o teu normal. Agora é normal. Agora eu noto, tudo isto que falamos da passive house, eu noto quando estou em edifícios não passive house. E aí é que eu sinto, afinal, há diferença. A minha casa se calhar não é assim, é boa, percebes? Qual é o exemplo? Por exemplo, quando vais para uma não passive house, quais são as primeiras coisas que tu notas? Olha, um bocadinho indo daquilo que estávamos a falar ali atrás. Eu sou sempre uma Shiba. Não se pode dizer nada. Principalmente quando eu vou de férias. Toda a gente vai de férias, parte do princípio que vamos descansar, mas eu há 2 anos que vou de férias e tenho um grave problema, que é não consigo dormir em condições. Ou acordo, tenho que abrir as janelas, porque não tenho ar para respirar. Pronto, isso não sei se é considerado um luxo ou não, mas a verdade é que, mesmo seja dormindo num hotel, numa casa alugada, é diferente, o ar é diferente. E eu até achei, houve uma altura que eu achei que estava a ser muito picuinhas, eu até estava a ficar maluca, mas não, fui de férias com uma pessoa que também está a morar numa passive house. Ela chegou um dia de manhã e disse, olha, dormi muito mal, parece que não tinha ar suficiente para respirar. Eu disse, olha, obrigada, porque afinal não estou a ficar assim tão maluca. Mas sente-se mesmo, nós estamos habituados a níveis de conforto que o standard, o edifício standard não tem. E mesmo quando vou visitar os meus pais e durmo em casa, já sei que tenho que deixar um bocadinho da janela aberta, abrir a porta do quarto para ter ar a circular. Pronto, só que quando vou no inverno, depois tenho que pôr 3 cobertores na cama porque não tenho conforto térmico. Mas exatamente, a qualidade do ar é realmente algo que eu na altura não valorizei muito quando estava a construir, sabes? O meu foco era a eficiência energética, o conforto térmico. Sem dúvida, isso foi o que me levou a querer construir segundo os princípios Passive House.
e no fim fui surpreendida porque aquilo que eu mais noto, aquilo que eu mais sinto é essa qualidade do ar. É um ar leve, que não pesa, que não dificulta a respiração, e por isso é que tu, quando vais para um ambiente que não tem uma ventilação mecânica controlada, provavelmente, deve ser essa a razão, então sentes muito mais esse peso e essa dificuldade em respirar. Sim, e é algo para o qual nós não estamos preparados, porque nunca tivemos, não estamos habituados a tê-lo nas nossas casas e nos nossos edifícios, e quando te explicam o que é a Passive House, tu consegues imaginar, ok, vou poupar muita energia, vou ter temperaturas controladas, mas depois falam-te da parte da qualidade do ar e como não é tangível, e que tu não consegues medir, tu não vais preparado para isto. Mas eu lembro perfeitamente das primeiras semanas, os primeiros meses que tive em casa. Eu dormi lindamente, foi as melhores noites que eu já dormi na minha vida, muito por causa da qualidade do ar e por causa do silêncio, que também é outra coisa para a qual tu não vais preparada, porque nós estamos habituados a viver em edifícios em que o ruído que está lá fora é quase tanto como o ruído que está cá dentro. E eu moro à beira da rua, à beira de uma rua não muito movimentada, mas é um resto de chão, e não se ouve nada. Quando eu abro a janela, às vezes é que eu percebo que está a acontecer alguma coisa na rua, porque se tiver tudo fechado, não ouço nada. E é algo que tu não estás preparado para não sentir. É um mito, não é? Ninguém aqui está a ser pago para dizer estas coisas. Isto não é um mito. O critério, este padrão de Passive House, aumenta mesmo aqui a fasquia. Sim, mas eu acho que também a Passive House vem um bocadinho desconstruir a ideia de luxo, porque eu acho que o standard, a nossa realidade padrão é que está muito abaixo daquilo que deveria estar. Em Portugal, então, temos graves deficiências. E a Passive House ser um luxo, a Passive House é o que deveria ser normal. Isto é o que deveria ser normal, nós sentirmos em casa, não passarmos frio, conseguimos dormir uma noite inteira a descansar, não ouvir o barulho lá de fora. Não ouvir os barulhos. Agora, o nosso padrão, nós é que nos assentámos num padrão muito baixo. E claro que não é porque não queremos, porque eu acredito que uma pessoa, quando descobre isto, não vai querer menos que isto. Pronto, eu acho que é mesmo começar a introduzir isto na nossa vida e não vamos querer definitivamente outra coisa. Maria, tu também sentiste isto? Estás há um mês, é um mês, certo? 2 meses? Não. Desde abril. Não, é desde abril, não é nada disto, pronto. Mas é pouco tempo. A trabalhar na HomeGrid. Também sentiste isto, que de repente isto é outro nível? Sim, totalmente. Pronto, estou desde abril, portanto conheço mais ou menos, não passei o inverno, vou agora descobrir, mas a verdade é que já trabalhei noutros escritórios e é uma diferença muito grande, porque de repente estamos a trabalhar, para além de que hoje em dia passamos muito tempo no escritório, não é? E apesar de tudo, às vezes pensamos que, para além de ser benéfico estar em casa, mas estar tanto tempo num sítio a trabalhar, é importante haver esta qualidade e sente-se totalmente até na temperatura, não é? Em abril vi o início da primavera, estivemos no verão e a temperatura era constante. Às vezes existe a necessidade de arrefecer ou aquecer, mas naqueles dias de pico de calor. Para além disso, para além das questões térmicas, a qualidade do ar é completamente diferente também. E isso sente-se, sobretudo, na concentração do trabalho que nós fazemos, porque às vezes acontece, vamos trabalhar de manhã, chega ali ao final do dia, 4, 5 horas, parece que já estamos com algumas dores de cabeça ou já cansados, saturados, e nota-se a diferença porque a qualidade do ar influencia diretamente a nossa concentração. Então, nisso, eu sinto é uma diferença enorme. E foi um privilégio, não é? Estar a trabalhar neste escritório e sinto muita diferença. Portanto, se algum dia tiveres de mudar e sair da HomeGrid, esperamos que não, mas não aceitas menos do que um edifício certificado para Passive House? É muito difícil. Pronto, os critérios estão a subir. Porque é isso, não é? Agora estou habituada, às vezes até tenho a possibilidade de trabalhar em casa e sinto a diferença, não é? Em casa, a minha casa tu tens esse comparativo, então, não é? Sim, noto a diferença. Às vezes estamos a trabalhar no computador e já sentimos a mão do rato fria de estarmos, sei lá, a trabalhar... Congelado, os dedos a congelar.
o facto de, sei lá, estarmos num ambiente mais frio e isso sinto completamente a diferença. Tu falaste de uma coisa interessante que é existem necessidades de arrefecimento. Tu falaste de arrefecimento porque passaste apenas ainda o verão. Elas não são totalmente anuladas. No entanto, não é aquela necessidade de arrefecimento, corrijo-me ao partilhar a tua experiência, que é constante, ou seja, não é aqueles escritórios onde nós entramos de repente e está o ar-condicionado ligado no máximo durante o tempo todo que eu lá estou, que é, pelo menos para mim, eu digo, super desconfortável. O meu corpo todo diz, sai daqui, por favor. Vocês não têm essa necessidade. São quantos a trabalhar no escritório ao mesmo tempo? Somos quatro sim. pessoas. E sim, é assim, lá está, houve uma altura no verão que pronto, estava muito mais calor e relembrar que o escritório é uma reabilitação, portanto também, apesar de tudo, tem a certificação Enerfit, que é Passive House, mas com os critérios da reabilitação. Portanto, tal como uma Passive House, como disseste, é necessário, em picos de calor, haver esta necessidade de arrefecimento. Até como vimos agora no vídeo que começou esta sessão, cada pessoa tem o seu nível de conforto, não é? E sendo 4, às vezes temos algumas diferenças do que é que alguém está com mais frio, outras pessoas com mais calor. Acho que a Joana tem alguma coisa a dizer sobre isso. mas de facto, é assim, não é como tu dizes, não é? Não é entrar no escritório e estar um gelo porque é preciso arrefecer, não é? Às vezes é a sensação que temos quando entramos numa loja ou num espaço também de trabalho, que o ar-condicionado tem que estar gelado porque de repente se desligarmos precisamos daquele tempo para voltar. Ou seja, tem que estar completamente frio para compensar o calor, não é? E dentro do escritório está a temperatura mais equilibrada. E isso, pronto, nós ligamos... De vez em quando ligamos o ar-condicionado para arrefecer um bocadinho a temperatura, mas depois é momentâneo e conseguimos ter a temperatura constante depois de ligar. Sim, e também não há aquela diferença de temperatura entre o interior e o exterior radical, não é? Que uma pessoa vem cá fora a arejar e que de repente, que choque térmico, ou volta a entrar em casa, que choque térmico, não é? Também não há essa brutalidade de diferenças térmicas. Sim, não se sente assim uma flutuação de temperatura gigantesca, não é? Sente-se momentaneamente, mas é equilibrado, ou seja, estando a trabalhar é sempre num conforto muito estável. Sentes mais conforto, se calhar, no teu local de trabalho do que em casa. Talvez consigas, entre, por exemplo, o dia e a noite, sentir uma amplitude térmica maior do que no teu local de trabalho. Sim. Inês, relembra, é responsável pelo setor de compras na Danosa, o primeiro edifício com certificação não residencial em Portugal. Há quanto tempo se mudaram, Inês? Nós mudámos-nos há um ano. Há um ano também. A inauguração foi em outubro de 2024, sim. E quais são as primeiras impressões após este ano? Olha, as primeiras impressões é realmente, portanto, a questão térmica é de facto uma diferença muito grande, portanto, é como a Maria diz, não há uma diferença muito grande, não há grandes oscilações e amplitudes térmicas, portanto, permite-nos eliminar ali aquelas discussões entre colegas do liga e desliga ao ar-condicionado, portanto, mais necessidade de arrefecimento do que de aquecimento, portanto, nós já passámos o inverno, necessidades de aquecimento foi praticamente nulas, não tivemos praticamente necessidade de aquecimento. Necessidade de arrefecimento, algumas no pico de verão, mas lá está, apenas alguns apontamentos que se resolvem com ligar 5 minutos, desligar. Nós estamos a falar mais ou menos de que área e de que localização de Portugal, só para termos aqui uma referência. Litoral Centro. E quantas pessoas trabalham onde a Inês trabalha? É muito variável, portanto, nós temos uma política também um bocadinho assente na flexibilidade, muita gente que está a trabalhar em casa, portanto, vai oscilando. Às vezes estamos 5 pessoas, outras vezes estamos 2 pessoas, é muito variável.
Mas, de facto, portanto, para além da questão térmica, nós estamos localizados junto à linha do norte, à linha do comboio. Portanto, ok. ali, acho que ali a principal diferença que foi assim, o grande ganho que posso destacar foi, de facto, a questão acústica. Porque nós estamos mesmo junto à linha do comboio e, de facto, o barulho é insuportável. Portanto, nas antigas instalações, que eram provisórias, não se conseguia ter uma reunião online sem que estivesse constantemente o barulho estarmos a ser interrompidos com os comboios a passar. Portanto, assim que mudámos, de facto, é inexistente. Portanto, deixou completamente de ser uma Nem uma dão questão. por ele. Não, nem damos por ele. Damos por ele, lá está. Quando temos que abrir as janelas para o chão secar, que é a única... Alguém altura diz, em fecha a que janela, abrir- vem o É comboio. verdade, mas é mesmo, é mesmo, porque é a única altura que conseguimos notar a diferença que existe acusticamente. Portanto, é sim a principal diferença que notamos. Sendo responsável do setor de compras, calculo que não tenha noção de quanto é que a Danosa diminuiu os seus custos com arrefecimento das instalações. É difícil ver na globalidade, porque pronto, a fatura é um valor global e tem a parte industrial que é efetivamente o que consome mais. Portanto, não é o consumo, ainda mais agora com a redução, não é o consumo do escritório que tem impacto na fatura. Mas, de facto, para além da redução do consumo energético na parte do aquecimento, os nossos escritórios também, portanto, têm uma grande fachada toda envidraçada e, na altura do verão, nós não temos necessidade alguma de usar luz artificial. Portanto, só agora com a mudança da hora, ao final do dia, portanto, nesta altura do inverno, é que ligamos 2 horas por dia a luz. Ou seja, não só termicamente, mas também esta questão da luz e da diminuição de gastos de energia para iluminar o espaço. Exatamente. Joana, se calhar a Inês não consegue aqui referir esta quão a conta da eletricidade baixa, mas tu ao longo de 2 anos já tens aqui uma noção, não é? O teu, não sei quanto, por curiosidade minha, quanto também é o agregado, e quanto é que tu gastas por mês para a casa? Nós somos 2 pessoas e 2 gatos. Ok, relevante. E nós gastamos no verão, nos períodos de verão, cerca de 20 euros de eletricidade. E no inverno chega a 28, uma loucura. Loucura, mesmo. Engraçado. Eu chego a pagar mais de água do que eletricidade, algo que nunca pensei na minha vida. É surpreendente. E ainda continuas a manter aquele hábito de secar a roupa no estendal dentro de casa? Sempre. Porque a VMC, não é, como retira também a umidade, consegue ter aqui uma condição ótima para secar a roupa dentro de casa. E também continuas com pouco pó dentro de casa? Sim, só pelo gato. Pronto, isto eu já estou cá há 3 anos, só pelo gato. Já ouço a Joana partilhar esta experiência, mantém-se tudo. Talvez seja a boa altura para abrir aqui as perguntas do público. Não sei se têm alguma questão que queiram perguntar aqui aos nossos utilizadores, moradores e trabalhadores de Passive House. Muito boa tarde. Eu gostava de fazer uma pergunta relativamente com a qualidade do ar. Foi um tema que foi transversal, toda a gente falou sobre isso. E a minha pergunta é muito específica, que é: se a qualidade do ar tem apenas e só a ver com o sistema de ventilação mecânica controlada, ou se todos os outros componentes que ajudam com que a casa fique com o sistema de Passive House, se também vão ajudar no controle do ar para ter mais saúde, ou se não. Joana, queres responder? Sim. Talvez. A ventilação é o principal, mas a ventilação funciona se a estanquidade ao ar for assegurada. Não tendo essas trocas de ar não irregulares em casa, conseguimos manter
a renovação constante, conseguimos manter temperatura constante, umidade constante e tudo isso se consegue com o sistema de ventilação e com a casa estar bem isolada e sem pontes térmicas. Concentração de CO2, também muito importante. Lá está, o sistema de ventilação garante as taxas de renovação adequadas em cada compartimento, daí haver necessidade de fazer esse projeto prévio. Mas sim, maioritariamente o sistema de ventilação a funcionar com estanqueidade ao ar adequada. Temos aqui mais uma pergunta junto às escadas. Boa tarde. A questão é, relativamente à estanqueidade ao ar, pressupõe ter as janelas fechadas, correto? Eu não percebi a pergunta. Se pressupõe ter as janelas fechadas. Esse é um dos mitos passivosos. As janelas estão fechadas se nós quisermos que elas estejam fechadas. A diferença é que não precisamos de abrir as janelas para garantir ventilação em casa. E para garantir qualidade do ar, que aliás nunca se vai garantir se a ventilação for feita através da abertura de janelas. Mas se tivermos uma casa que tem alguma interação com o exterior, essa ventilação fica comprometida, correto? Não, o sistema de ventilação continua a funcionar em contínuo. A única coisa que pode acontecer é se abrirmos as portas e as janelas no inverno, vamos depois ter que compensar esse calor que estamos a perder. Mas o sistema funciona em contínuo para garantir que, quando a casa está fechada, o ar é renovado, a temperatura mantém-se constante e a umidade. Agora, não há nenhum tipo de proibição em termos de abertura de janelas numa Exato, passiva. não Até ficamos porque numa eu passo prisão. o verão com as janelas abertas e não... Exatamente, não estamos numa prisão. Na primavera, no verão, à noite, muitas vezes tenho as janelas, aliás, tenho uma envolvente tão bonita, eu quero é abrir as janelas, receber o ar puro e ver a vista. O que acontece é, quando as condições, e isto é muito importante também, do exterior não são ótimas, ou porque está muito frio, ou porque está muito calor, ou porque está muita umidade, ou porque está muita poluição, mesmo assim eu consigo assegurar a correta ventilação do espaço. E aí sim é uma mais-valia. Agora, não quer dizer que eu tenha de ter sempre a janela fechada, porque, como a Joana disse, garante sempre a correta ventilação. Eu queria aproveitar e dar o exemplo. Pronto, eu trabalho durante o dia, estou no escritório e quando chego a casa, a minha vontade é de abrir as janelas, porque eu não tenho uma casa passivosa, não tenho uma VMC, portanto, eu às vezes passo até ir dormir o tempo todo de janelas abertas. Mas vou dar o exemplo, por exemplo, ontem teve o dia a chover e eu, se for preciso, estou em casa com as janelas abertas porque já sinto para além de trabalhar durante o escritório e conhecer o que é necessário para ter um fluxo de ar renovado, em casa eu estou com o fluxo de ar renovado com as janelas abertas. Não é a mesma coisa e às vezes nestes dias de chuva está a entrar muito mais umidade em casa do que propriamente a fazer a renovação de ar. Portanto, esta é a minha experiência de estar no escritório e depois ir para uma casa convencional. E todas as janelas abertas. Temos mais perguntas? Temos mais perguntas. Boa tarde a todos. A minha pergunta prende-se com o aquecimento e o arrefecimento da casa. Há pouco, na apresentação da Ana, do seu projeto da Casa no Campo, referiu que o João, na sua casa, apenas tem o sistema de aquecimento e arrefecimento com a VMC, sendo que fez a pré-instalação para sistema de ar-condicionado. E a minha pergunta é exatamente essa. Sentiu alguma necessidade, neste tempo de utilização da casa, ou prevê a instalação de unidades de ar-condicionado no futuro, ou é suficiente só o sistema de aquecimento e arrefecimento que a VMC tem incorporado? Ok. Mas a pergunta é para o João. Eu volto aqui um bocadinho atrás na questão do projeto. Quando nós estávamos em projeto, estudámos se deveríamos colocar ou não piso radiante. Estava em voga e estávamos até algo tentados a colocar o piso radiante. À medida que o tempo foi passando, fomos apercebendo que, e também de tudo aquilo que eu fui compreendendo,
fui perspectivando que não iria necessitar de ter um equipamento de topo de gama, que seja reconhecido, que me fosse fazer falta. O que é que instalei? Instalei uma VMC, mas acoplada à VMC tem uma bomba de calor, que faz parte também da mesma marca da VMC, que ela faz a injeção de frio e de calor, não com tanta capacidade como um ar-condicionado, mas faz essa admissão de frio e de calor quando eu peço. Fiz por uma questão de descargo de consciência, basicamente é mesmo assim. Fiz também a pré-instalação de ar-condicionado. Não tenho ar-condicionado em casa. A casa tem 2 pisos, ou 1 piso e meio, tem um pé direito muito alto, tenho 270 metros quadrados de chão, portanto é uma casa grande. Neste momento, e desde o pico de verão, só a VMC está ligada e só o funcionamento da VMC vai garantindo esta temperatura uniforme por volta dos 22 graus e meio. No verão, no pico de verão, houve o interesse, porque aqui a questão do conforto é sempre muito particular, muito pessoal. Houve a utilização da parte do frio associada à VMC e desfrutamos de um vento realmente fresco. É verdade, como se estivéssemos com um ar-condicionado ligado. A parte interessante é que o ar, a temperatura do ar é homogénea por ele todo. Não existe estratificação, ele está todo muito bem distribuído, sobretudo na zona do pé direito. Portanto, não tenho mais nenhum sistema de apoio ao aquecimento do ar, a não ser esse que está acoplado. Acredito que quando chegar novamente ao momento frio, que vai ser a primeira vez, que ainda não passei por ele, eu cheguei a casa ali em finais de fevereiro, quando chegar ali ao momento do Natal, Ano Novo, eu acredito que vou querer ter o conforto de não ter 20 graus ou 21 graus de temperatura interior, mas de ter os 23 graus de temperatura interior. Então aí vou dar aquele boostzinho quando for necessário para a temperatura chegar aos 23 graus. Tenho quase a certeza que vou adormecer novamente a Comfoclime, que é basicamente essa unidade que está acoplada, e a temperatura vai se manter sempre muito estável, que é aquilo que tem vindo a acontecer. Não sei se ajudei. Sim, ou seja, não prevê que seja necessário a instalação, apesar de ter pré-instalação já do ar-condicionado, não prevê que seja de forma alguma necessária no futuro a instalação, só o sistema incorporado da VMC é suficiente. Precisamente. Para a minha utilização, para manter o conforto que nós pretendemos lá em casa, e ele ronda estes 22 graus e meio, portanto acho que é uma temperatura sempre muito agradável, não vamos necessitar de ar-condicionado. A pré-instalação foi um investimento mal feito. Ok, muito obrigado. Mais perguntas? Haviam 2 mãos no ar. Fala aí em cima. Boa tarde. A minha pergunta prende-se um bocadinho com todo o processo. Portanto, imaginemos eu agora chegar à conclusão, ok, quero construir uma passive house de raiz. Qual é que é todo o processo? Porque, no fundo, pelo que eu entendi ao longo desta conversa, foi que contratamos alguém para fazer o plano de arquitetura, contratamos alguém para fazer a construção, ou existe uma empresa específica que acompanha o processo do início ao fim? Joana, queres responder? Vocês é que passaram pelo processo, mas... São processos diferentes, os nossos são os dois... Na realidade, acho que não há uma resposta certa. Sim, cada um com a sua experiência. Exatamente. Pronto, eu tenho um bocadinho o lado técnico também, porque sou arquiteta na HomeGrid, e o ideal é, desde a fase de projeto, contratar alguém que já tenha este conhecimento, quer seja projetista, arquiteto, quer seja um consultor externo, porque, no caso do João, isto foi integrado desde a fase de projeto e foi isso que permitiu ele ter necessidades tão baixas e ter conforto sem ter esta necessidade ativa de energia. Tem a ver com o facto da casa estar bem orientada, os vãos estarem com uma exposição solar ótima. Por isso, tentar integrar isto desde a fase de projeto
Que eu saiba, em Portugal ainda não há nenhuma empresa que faça desde projeto até implementação em obra, mas já há muitas equipas com este conhecimento, muitos tradespersons, que podem ser integrados ao longo deste processo, mas o ideal é o mais cedo possível tentar integrar este conhecimento em fase de projeto. E vocês na Hungria têm esse serviço, não é? Sim, tanto de arquitetura como de consultoria. Mas também... Desculpa, João, força. Eu posso dar também aqui o meu input. Então, quando eu decidi enverdar pela Passive House e eu quis que o arquiteto fosse realmente certificado em termos de Passive House Designer, no mínimo, quando avancei para a construção e obtive vários orçamentos, dois dos quais eram Passive House Trade Person, né? E 3 que não eram, nem sequer conheciam o conceito. E, obviamente, selecionei um dos trade person que estavam lá referidos para fazer a fiscalização da obra. Fiz exatamente a mesma coisa. Nós também, pelo menos na Câmara, no município onde eu resido, temos que apresentar um fiscal de obra. O próprio fiscal de obra, que há bocadinho não disse o nome, mas foi a Esperança, que também está associado ao projeto, também era Passive House Designer, portanto, quis garantir que toda a gente, quando fosse fazer uma reunião de obra, sabia exatamente aquilo que estava a falar e evitar aquele tipo de conversas que nós ouvimos quando alguém vai lá fazer qualquer obra, que é do género, mas tu não tinhas nascido e eu já construía casas, não é? Portanto, e essa parte aí, para mim, como era sempre para olhar para a frente, para o futuro, eu tinha que me desprender desses pesos do passado, digamos. É verdade. Mas é possível, é possível. Mas talvez seja mais desafiante, porque às vezes sentes, sem dúvida, contratar um Passive House Designer é absolutamente necessário, porque assim temos um mapa de trabalho e estamos todos a olhar para o mesmo mapa de trabalho e quem desenhou sabia aquilo que estava a fazer segundo a tua vontade, que é construir uma Passive House. Depois, é possível fazer, no entanto, envolve talvez um esforço por parte ou do arquiteto, ou do fiscal, ou de quem acompanha a obra, ou de ti própria, se desejares e tiveres a oportunidade de te envolver no projeto, de estar muito em cima das equipas, a passar informação, a passar formação e a certificar-se que é feito efetivamente como tem de ser feito, para depois não ser feito e desfeito e voltar a refazer. Eu acho que é produtivo e é benéfico quando todos sabem do que é que estão a falar. Mais perguntas? Não temos mais perguntas, eu tenho perguntas. João, o teu objetivo era alcançar a autossuficiência. Eu enquadro. A moradia do João é a primeira Passive House Premium. Tu tens, relembra-me, já não me lembro de manhã, quantos painéis? 32. 32 painéis. Neste momento ainda não tens baterias, mas estão a chegar. Certo. Certo. E o teu objetivo é atingir a autossuficiência? O meu objetivo... A autossuficiência vai ser uma consequência. Ok. Fala-nos sobre isso. O meu objetivo inicialmente era fazer uma Passive House. E aí eu já sabia que ia ter elevados níveis de... Era aquilo que eu perspectivava no início, e também disse o bocado da última vez que cá estive, que ia atingir determinados níveis de eficiência na utilização da casa. A parte económica sempre fez um pouquinho também parte de mim, por formação, e eu sabia que era aquele caminho. Provavelmente teria que fazer um esforço inicial, mas que ele rapidamente iria ter o retorno, iria compensar. Chegando ao objetivo final, ao objetivo primário, que era ter uma Passive House, eu aproximo mais de uma questão de sustentabilidade. Ok. E por que não permitir que a própria casa dê um contributo positivo, né, tornando-se então autossustentável,
aliás, contribuindo para que a comunidade possa, não existe, mas que a contribuidade, através da injeção também da rede, na rede possa ser utilizada essa energia solar noutros locais. Então, o meu desafio parte mais da parte de ser sustentável, de agarrar-me aqui à questão da sustentabilidade, do que à parte da autossuficiência. Ela vai ser realmente uma consequência. Tu, quando fizeste o dimensionamento, interessa que eu comecei a tratar por você, já estou a tratar por tu. Sem problema. Quando fizeste o dimensionamento do projeto, tu antes não vivias numa passive house? Certo, vivia num T2. No T2. Tu tinhas determinados custos energéticos com o teu T2 e quando decidiste implementar os painéis, os 32 painéis, ainda não tinhas muita noção anual dos teus custos numa passive house. Tu hoje sentes que o dimensionamento que fizeste na altura, em termos de expectativa de necessidades energéticas, foi superior ao que realmente precisas neste momento? Eu tinha a certeza que era superior. Ok. Eu já era sabia mesmo o teu objetivo. Exato. Acabou por, se eu estava perto realmente de um objetivo, pronto, foi que a questão da concretização, o facto de serem 32 painéis, realmente é verdade, acaba por ser, também marcar aqui um pouco esta vaidade que nos marca um bocadinho a todos, não é? De poder dizer, eu moro numa passive house, Produz a minha própria energia. Produz a minha própria energia. Portugal tem voz na passive house. Portugal tem passive house. E pronto. E a minha ótimo desempenho nas renováveis. Exatamente. E eu estou a contribuir ativamente para isso. Eu quis contribuir ativamente para isso também. Percebes, João? Eu também vou colocar painéis na minha cobertura. Eu percebo. Muito bem. Eu, por curiosidade, durante a manhã, quando estiveram aqui a fazer a apresentação, eu peguei no telemóvel e fiz aqui uns cálculos rápidos através da aplicação da E-Redes, que dá para nós fazermos a consulta das contagens, que são das próprias contagens que são comunicadas à comercializadora. E eu fiz então aqui um apanhado sobre quando estava no meu apartamento T2, com uma área de superfície de cerca de 87 metros quadrados. E comparei com o valor que estou a gastar nestes 8 meses, numa área de 273 metros quadrados, ou algo assim do género. Estamos a falar no triplo da área que tem que ser aquecida. Por metro quadrado, também está aqui uma nota de que eu não estou a considerar o gás que gastava na habitação anterior, que, para além das águas quentes sanitárias, era a forma que eu tinha para aquecer a casa no inverno, através dos radiadores. Okay. Eu estou a falar aqui numa redução de kW por metro quadrado de quase 27%. Ok. Esta passagem aqui tem um rácio de desempenho... Para uma casa que é o triplo. Uma casa que é o triplo. Exatamente. Portanto, é verdade que se eu tenho uma casa maior, em termos absolutos, se quiser determinado nível de conforto, vou ter que gastar mais, mas o rácio do desempenho da casa realmente ali visível. Pronto. Quanto àquilo que está no telhado, aqueles painéis, eles acabam por ter aqui também algum racional económico, é verdade. Isto aqui, o preço dos painéis tem vindo também a cair. O preço das baterias também... Aumento da procura? Certamente. Também há notícias recentes de que na China produziram painéis a dar com pau e agora não conseguem expedi-los. Portanto, eles estão quase ao preço da chuva. Uma oportunidade. Exatamente. Há oportunidades, há contactos e realmente eu acabei por fazer este investimento. E aquilo que eu posso dizer é que, também com uns cálculos entre aquilo que eu gastei antes de ter painéis, isto aqui já na passive house, e o que eu gastei em termos diários, a média diária, após os painéis, há aqui uma redução também muito significativa, obviamente, porque consigo utilizar a energia solar para as minhas despesas. Mas em termos deste racional económico, então, utilizando até uma frase que foi dita de manhã, que foi
o importante é o valor que nós não gastamos, capabote que não gastamos, não é? Então, simulando essa verba e comparando com o investimento que eu fiz, em termos de retorno anual mínimo, numas contas rápidas, sem a bateria, porque quando vier a bateria os valores vão ser completamente diferentes, mas o retorno calculei-o ali no telemóvel em 9,9% ao ano. Portanto, um investimento que por ano dá um retorno de 9,9%, isto aqui na ausência de despesa, acho que acaba por ser um bom investimento. 9 é um bom investimento. Quando vier a bateria vai subir quase para 15. Ana, uma pergunta. Bem, uma pergunta um bocado egoísta da minha parte, porque eu estou a pensar em construir uma casa e a opção que eu pensava implementar antes de vir para aqui, uma vez que eu dou-me mal com o ar-condicionado e acho este ambiente desconfortável, pensava que a opção que pudesse complementar a ventilação mecânica seria, na minha opinião ou no meu desejo, o piso radiante. Mas pode ser. Mas todos os testemunhos, quer aqui, quer nos workshops, o backup é o ar-condicionado. Será que algum de vocês temos uma bomba de calor. Aqui Sim. Temos uma bomba de calor, não é ar-condicionado. Mas mesmo assim depois está a pensar, tem a pré-instalação do ar-condicionado. Tenho pré-instalação Está arrependido. ar-condicionado e há pouquinho disse que Está arrependido. Provavelmente foi o pior investimento que fiz. Mas acham que é suficiente? O meu objetivo é evitar o ar-condicionado porque não me dou bem. Portanto, claro. Não é uma opção. Acha que essa, e os outros também, aberto a todos. Onde está a pensar construir? Em que local do país? Não, eu vou construir ao pé de Torres Vedras. Okay. Mas eu não quero ter ar-condicionado. Não tenho, não demoro agora e não quero ter no futuro porque me dou mal, nunca ligo ar-condicionado em lado nenhum. E, portanto, pensava que para ter uma segurança de conforto, que é para arrefecer, que é para aquecer, o complemento disto tudo seria um piso radiante. Mas não vejo, da parte de quem optou, essa opção implementada. Não sei se algum de vocês, ou por conhecimento de experiências de outras pessoas, pode desenvolver um bocadinho se faz sentido o piso radiante ou não, como complemento para evitar a utilização do ar-condicionado ou não. E eu nunca experimentei o piso radiante e eu não vou ser muito ajuda, mas no meu caso, em Santa Maria da Feira, Moselos, parte norte do distrito de Aveiro, eu não necessito de ar-condicionado nem de piso radiante. Agora, provavelmente em outras zonas do país poderá haver... Também há aqui uma nota que é importante, que a minha casa, inicialmente, e também aqui que entra a parte do Passive House Designer, ela foi pensada também como solar passivo e ela está bem calculada em termos de sombreamento e em termos de ganhos solares no inverno, portanto. Agora, não sei se alguém utilizou... Vou abrir aqui a resposta ao público. Alguém tem a solução de pavimento radiante em casa que queira partilhar a sua experiência? Ora, ali ao fundo temos uma experiência que pode ser partilhada. Estamos todos aqui para partilhar experiências e vamos ouvir então. Eu também não foi uma hipótese para mim sequer pôr pavimento radiante, mas vamos ouvir. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Rogério Santos e tenho isto instalado há 12 anos. Portanto, tenho 11 painéis solares, tenho um piso radiante em baixo, é casa de reação em primeiro andar e águas furtadas. Tem cerca de 320 metros quadrados e tenho uma autonomia, tenho uma poupança de energia de 30%. Comparativa? Comparativo, portanto, antes e depois dos painéis solares, ok? Ok. É piso radiante, tem coisas boas e coisas menos boas. Queremos saber quais são as boas e as menos boas? Por exemplo, as coisas boas e menos boas é que leva mais tempo a aquecer e mais tempo a arrefecer. O ar-condicionado é muito mais... eu acredito que seja mais prático.
Depois, portanto, a bomba de calor. E, efetivamente, 40 e tal % da energia vai para oferecida à EDP, à companhia. E pronto, e tenho 30% de poupança. Na realidade, estou a pensar em pôr 10 kW de baterias para ter energia totalmente gratuita durante a noite. E penso que depois disso deve ficar com uma poupança entre 50% a 60%. O que não é nada mau. Estamos aqui também. Relativamente ao conforto, entre ar-condicionado e piso radiante, essas coisas, bem, eu tenho algumas dúvidas. Efetivamente, o ar-condicionado é uma coisa muito prática. Nós, principalmente no meu caso, que é um casarão que tem 5 suítes e vivem lá 2 pessoas, às vezes aparecem lá uns amigos, e se tivesse o ar-condicionado aquecia na hora e estava o problema resolvido. Depende, cada caso é um caso. Obrigado. Obrigada pela partilha. Percebemos aqui que talvez demore um bocadinho mais a aquecer do que a solução do ar-condicionado, mas se não dás bem, não é, em termos de conforto e de conforto respiratório, se calhar possa ser uma melhor solução, ou a injeção através do sistema de bomba de calor na VMC também. Não sentes aquela... Eu percebo o que estás a dizer, porque eu também sinto um pouco o desconforto do ar-condicionado. Sentes isso, João, com a injeção na VMC? Não. A única coisa que sinto realmente é o ar mais fresco. Como se fosse uma ventoinha? Não, é um ar um pouquinho mais gélido, mas não sinto o mesmo que se sente quando está debaixo de um ar-condicionado. Ok, pronto. Talvez possa ser uma solução. Eu tenho ar-condicionado no escritório, no trabalho. Ok, então consegues perceber a diferença do desconforto. Temos mais uma pergunta? Boa tarde novamente. Tenho aqui uma questão que tem a ver com o sistema de ventilação. Ele, na noite, é audível ao dormir? Não. Isto tem a ver com o cálculo, tem a ver com os tubarões, eu sei, mas qual é a vossa experiência, por favor? Eu não percebi. Se é audível o som da VMC? Sim, há uma ligeira brisa durante a noite. Sobretudo numa casa passive house, com os níveis de isolamento que tem e com todo o condicionamento acústico, qualquer brisa, ela acaba por ser também audível, mas nada que retire o conforto durante a noite. Desculpa, eu estou-me a rir, porque até a brisa da respiração das tuas filhas, não é? Pois curiosamente, alguns têm um sono mais leve, outros mais pesado. Ouve-se tudo. Eu, efetivamente, há cerca de 1 mês e meio, acordei às 4 da manhã, assim, um pouco sobressaltado, ouvi um barulho, fui ver o que era, e era uma das miúdas que estava a respirar, obviamente. Estava a respirar de uma forma mais profunda, mas que me deixou assim um pouco... Portanto, ouve-se mais a respiração da tua filha do que a VMC. Precisamente. É uma boa referência. Eu não ouço. Ou se ouço, confesso que já me habituei muito ao embalo. No máximo, posso dizer que aquilo é um embalo. A máquina está instalada no piso de baixo, na cozinha, portanto, nós não estamos a dormir na cozinha, não está ao nosso lado. E mesmo na cozinha, eu não a sinto. Talvez quando está tudo muito em silêncio, parece-se uma brisa que passa lá perto da grelha, mas é algo que não perturba o sono, até quase que o embala, não sei. Eu já estou habituada. Para mim não é uma questão. Não sei se há outras... Eu ouço um bocadinho, porque foi mal dimensionado, mas também tem a ver com o nível de conforto que nós temos em casa, é tão alto que nós conseguimos ouvir o ar a passar na grelha. Se calhar numa casa normal ouvíamos os carros a passar na rua ou o cão a ladrar. Isto tem a ver, pronto, quanto mais conforto temos, mais vamos querer. Mas eu também já me habituei, também me embala. Já nem dou pelo som. E depois também tem a ver com o nível de intensidade, não é? Sim, pelo menos a minha tem uma função cocktail. Tem um cocktail lá, eu adoro, que é quando recebo pessoas em casa, então muitas pessoas, não é? Na mesma área, aumenta o sistema de ventilação, para aumentar a ventilação daquele espaço. E aí, sim, já é mais audível. Quando está num nível normal, regular, não é perceptível. Sim. Mais perguntas?
temos... Inês, eu tenho uma pergunta, a Inês está ali muito caladinha. Que hábitos tinhas antes no escritório que agora não tens? Normalmente tinha que me esconder para fazer reuniões, tinha que ir para dentro de alguma coisa, para longe, para poder fazer reuniões. Neste momento não, em qualquer sítio consigo fazê-las. Essa realmente foi assim, a principal diferença. Efetivamente... Trabalhavas de casaco no inverno e agora já não precisas? Levavas Também. a mantinha no colo, tinhas Também. a escalfeta nos pés? Também. Se bem que nós, como estávamos em instalações provisórias, portanto, também é um bocado ingrato. Portanto, nós estávamos em contentores. A comparação A comparação, nós estávamos em contentores, portanto, também não é muito comparável estarmos aqui a comparar uma passive house a um contentor, portanto, não é muito comparável. Mas, efetivamente, comparando com outros sítios onde já trabalhei... Ou a tua casa? Moras numa passive house? Não moro numa passive house. Ou, por exemplo, com a tua casa? Com a minha casa. Realmente, a questão da temperatura é de facto, uma diferença grande na parte das oscilações térmicas, portanto, a temperatura é muito mais constante. E realmente a questão acústica é uma diferença gigante. E sentes isto que a Maria partilhou sobre a produtividade? Sim, ou a diminuição do cansaço e do nível de atenção ao longo do dia? A questão da concentração, por exemplo, ou seja, o facto de não haver ruído exterior, o facto de podermos estar num ambiente que é propício à concentração, portanto, acabamos por estar ali muito mais... temos melhores condições e isso também propicia a que sejamos mais produtivos e obviamente acho que também agora com isto, o paradigma do trabalho também mudar um bocadinho, não é? As pessoas estão mais em casa. Este tipo de ambientes também acaba por puxar um bocadinho mais as pessoas para os escritórios e também para promover a interação. Portanto, havia muito isolamento, não é? Exatamente. E agora apetece mais ir trabalhar, temos um bom espaço, é mais apetecível, com conforto, não sei se empresas aqui, não sei se perceberam a dica, querem trabalhadores mais produtivos, deem-lhe um escritório passive house. Porque de facto é uma coisa que não é aquilo que se diz que é o salário, como é que se diz? Não, o salário não pago. Há uma expressão... Ok, percebo a ideia, não sei qual é a expressão a que te referes. Há uma expressão, pronto, que de facto é... O salário invisível, é quase um salário invisível. Exatamente, que é de facto, os trabalhadores não recebem um valor, mas de facto... Estamos a receber conforto e boas qualidade condições, de vida, não é? Qualidade de vida, porque de facto trabalhar em ambientes assim, lá está, era também aquilo que estávamos a falar, se calhar somos nós também que nos regemos por padrões se calhar demasiado baixos, mas também é um bocadinho infelizmente a nossa realidade. E quando de facto temos boas condições e somos bem tratados e estamos em sítios que de facto nos proporcionam boas condições, isso também acaba por ser uma mais-valia para quem está lá a trabalhar e também acaba por ser bom para a empresa porque se reflete na produtividade e na alegria do trabalhador, porque eu acho que isto é muito importante. Temos mais perguntas? Eu não vejo daqui. Pronto, agora... Desculpa, temos mais uma pergunta. Era só uma pergunta relativamente ao VMC, que era esse sistema de acoplar ao VMC aquecimento ou arrefecimento, como é que funciona? É programável? Como é que, digamos, atua e se é efetivamente algo que
não vem propriamente na máquina e é adquirido separadamente, ou não, ou isso já incorpora, digamos, o próprio sistema, digamos. Obrigado. O sistema é um sistema da Zehnder, provavelmente existirão outros, e a Comfort-Lime é um módulo autónomo / independente da Comfort Air. A ventilação é a Comfort Air e essa é que vai fazer toda a extração e insuflação na casa, com a recuperação entálpica também do calor. Essa componente é um módulo extra comprado à parte para fazer esse pré-aquecimento ou pré-arrefecimento antes do ar entrar dentro de casa. Portanto, é um módulo à parte. Podes acrescentar posteriormente. Tu João, optaste logo... Em termos logo... técnicos, não sei. Eu optei logo pela Pelos montagem dois. dos dois equipamentos. Okay. Mas eu penso que sim, que poderá ser adaptado. Agora, tendo as condições técnicas necessárias, talvez possa ser. São dois equipamentos da mesma máquina, que habitualmente são integrados um no outro. Provavelmente haverá necessidade de refazer algumas condutas, porque a máquina a Comfort-Lime vai encaixar. Não sei se estará aqui alguém da Zehnder que poderá explicar isso melhor. Está aqui alguém da Zehnder. Mas a máquina vai acoplar em cima num local onde estão as condutas por defeito e que tem que ser refeito ali essa parte das condutas. Mas é uma boa questão para colocar ao fornecedor, não é? Para tentar perceber melhor. Temos mais questões? Temos ainda alguns minutos. Lá ao fundo, ao pé da porta, eu vejo uma sombra. Vemos muito mal. Obrigado. Só uma pergunta, eu não sei se já falaram nisto antes, mas para quem construiu agora uma Passive House, tem ideia de qual foi o overhead ou daquilo que pagaram a mais para ter uma Passive House relativamente ao projeto que teriam feito se não tivessem estas preocupações? Eu sei que há os outros benefícios não financeiros associados, mas em termos de custo, qual foi o overhead em termos percentuais, se é que conseguem fazer esse cálculo rápido? O cálculo não consigo fazê-lo, mas eu consigo responder a essa pergunta, de minha parte, de uma forma mais, talvez até mais assertiva. Porque nós podemos colocar o pavimento radiante ou não, e aí já estamos a falar num investimento completamente diferente, e podemos fazê-lo em qualquer tipo de construção. Aquilo que eu consigo dizer da minha experiência é que eu tive 2 orçamentos com 2 empresas construtoras que sabiam o que era um conceito Passive House, e tive 3 orçamentos de outras empresas que não sabiam qual era o conceito Passive House, e 2 desses orçamentos dessas outras 3 empresas eram superiores aos orçamentos dos trade person que acabaram por me propor. Portanto, olha, é verdade que uns sugerem a janela de uma forma, outros sugerem a janela de outra, não é? Mas eu acho que talvez seja esta a melhor comparação de 5 orçamentos independentes. Peço desculpa, no nosso caso também, a Joana apresentou o nosso caso há pouco, da parte da manhã, e de facto o nosso projeto inicialmente não era Passive House, foi transformado depois, portanto houve uma alteração, teve um pequeno aumento, acho que foi de 3-4%, mas que lá está, que talvez se tivesse sido iniciado como Passive House, talvez até tivesse ficado mais barato do que aquilo que foi efetivamente. Exato. Hoje de manhã, na apresentação do projeto da minha casa, falava-se dessa questão. Eu não tenho um orçamento sem esta preocupação em relação aos princípios Passive House, portanto não tenho o termo comparativo, mas acredito muito, como o João aqui defendeu, que é uma questão também de prioridades. Olha, temos de desligar acabou o nosso tempo. É uma questão também de prioridades. O que acontece é que quando vais construir uma Passive House, e eu acredito, pelo que tenho ouvido de experiências, que é possível construir uma Passive House ao mesmo valor do que se constrói uma casa tradicional,
Agora, eu acho é que o teu orçamento tem de ser alocado às prioridades. Ou seja, eu devo alocar o meu orçamento às prioridades com o isolamento térmico, com a anulação das pontes térmicas, com a estanquidade ao ar, com a VMC e, se calhar, retirar o foco do orçamento dos acabamentos. Eu acho que é possível construir ao mesmo valor, não há uma disparidade muito grande. Agora, acho que sim, devemos pensar no que é o fundamental, quais são as prioridades e alocar o orçamento a essas prioridades. A parte mais divertida que eu tive no processo de construção... afinal foi divertido. Foi. Eu também sou uma pessoa que acaba por ser um pouco chata, eu faço muitas perguntas e acabei por... Pronto, uma pessoa vai aprendendo alguns pormenores. Mas a parte que uma pessoa vai percebendo é que tudo tem um racional por trás da decisão. O facto do isolamento ser 10 centímetros ou de ser 6 tem um racional por trás. O facto da cobertura ter determinado tipo de isolamento ou a parte das janelas ter que ser montada de determinada forma tem um racional por trás. E esse valor, e isso traz valor intrínseco para a construção, para a obra, e é isso que depois concretiza também a Passive House. Se nós formos seguir à risca de uma forma comparável, construir tradicional e construir Passive House, vai ser exatamente a mesma coisa e o mesmo custo. Eu construí tradicional, alvenaria, Passive House. Se eu tivesse colocado um isolamento menos espesso, ou se tivesse colocado outro tipo de isolamento, os resultados iam ser diferentes, é verdade. Se eu não tivesse colocado fitas de estanquidade, não tinha essa despesa, mas também ia-me faltar depois a questão da estanquidade. Aqui realmente é um pouquinho como a Ana diz, é nós conseguirmos jogar realmente com as prioridades, focarmos naquilo que vai trazer valor futuro e abrandarmos um pouco e deixarmos para segundo plano outros pormenores, como os acabamentos. E além disso, nós falamos muito no custo da obra, mas grande parte da pegada carbónica do edifício está muito ligada à sua utilização. E o que acontece aqui, neste padrão de Passive House, é que os custos com a utilização de uma Passive House, ao longo do tempo, são menores comparativamente com uma construção tradicional. Portanto, até podes gastar, calculo, não sei, não tenho esse comparativo, como disse, um pouco mais, fazer um investimento nas fitas de estanquidade na VMC, mas depois vais receber mais à frente, é a parte tal invisível, o retorno desse investimento. Sim, concordo. Mas depois muitas vezes também esquecemos de que não queremos investir na fita de estanquidade ou noutra membrana qualquer, ou na caixilharia de determinada forma, seja de PVC ou outra forma, mas não nos importamos de fazer uma piscina, por exemplo. Exato. Lá está. São as prioridades. Exatamente. São prioridades. Tudo vai trazer retorno. Nós vamos conseguir também trazer alguma satisfação para nós na piscina, mas acaba por somos todos diferentes, não é? E acabamos depois por construir o nosso modelo de uma forma diferente. E realmente acho que quem está a pensar em construir devia pensar no futuro, porque a casa vai ser para viver durante uns 30, 40, 50 anos, Deus queira, e nunca ficar agarrado aqui a questões do passado. Realmente, eu não percebo nada de construção ainda, eu percebo agora um pouquinho mais que aquilo que percebo, mas continuo sem perceber nada, mas efetivamente há uma lógica intrínseca quando se decide fazer algo de determinada maneira. Há uma lógica intrínseca e isso faz a coisa realmente funcionar e faz a obra acontecer no final. E a Passive House, em termos de utilização, realmente superou todas as expectativas iniciais da minha parte e certamente da vossa também. Ótima partilha, João. Obrigada a todos. Obrigada a todos também. Acho que foi uma sessão muito produtiva. Esta sessão de utilizadores é sempre muito interessante. Obrigada a todos. E é isso, ficamos por aqui.